A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da mentora Joana de Ângeles. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Estamos dando hoje continuidade ao nosso estudo e vamos estudar hoje o alvorecer da consciência, que é um assunto interessantíssimo e ele vai precisar da nossa atenção bem redobrada para entendermos esta coisa extraordinária que é o ser consciente. Muito bem, se nós formos buscar uma definição de consciência, vamos perceber o seguinte: a consciência, é um sentido ou percepção que o ser humano possui e do que é normalmente certo, distingue que é normalmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, desta forma, a consciência é o estado de percepção das coisas. Nós podemos pegar a palavra consciência e dividi-la assim em com e depois ciência, ou seja, ciência no sentido de conhecimento. Então, quando eu faço ciência, eu busco o conhecimento das coisas. E consciência é viver em busca do conhecimento das coisas. Nós já falamos aqui anteriormente que o filósofo alemão Georg Hegel, ele diz o seguinte, que o eixo da consciência é a busca da verdade. Veja que interessante. Então, se eu vivo com conhecimento, eu vivo em busca da verdade. E essa verdade, ela vai se expandindo à medida em que eu vou me aprimorando, em que eu vou me despertando para a vida. Muito bem, nós vamos buscar aqui em Jung alguma coisa referente ao consciente. Ele diz o seguinte, que é um termo utilizado como adjetivo para qualificar um conteúdo ou um estado psíquico, quanto como substantivo para indicar a consciência como componente da psique. Em outro caso, o termo ocorre sempre fazendo referência, embora de vários modos, em vários planos, no seu oposto, isto é, o inconsciente, o par consciente e inconsciente constitui uma das duas antinomias psicológicas fundamentais. Vamos entender isso. Então nós temos o par inconsciente e o consciente. Lembra quando nós falamos dos opostos? Então aqui nós temos o eixo dos opostos. Tem o consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que está desperto, ou pelo menos acima do inconsciente, buscando a verdade. E o inconsciente é o que está guardado, é o que está arquivado de experiências antigas. Então, a antinomia são coisas paradoxais, mas que levam a uma conclusão possível. Então, mesmo que as suas respostas sejam opostas. Vejam vocês, o consciente é de um lado, o inconsciente de outro. São opostos. Então, o consciente é aquele que está buscando a verdade e o inconsciente é aquilo que está arquivado do passado vivido. Mas todos os dois têm uma referência bem interessante no sentido de estarmos sempre juntos, consciente e inconsciente. E mais na frente, nós vamos estudar também que os dois fazem parte da nossa vida. Nós necessitamos dos dois. Então, até aqui nós estudamos arquétipos e inconsciente. Agora nós vamos estudar o consciente, ou seja,
o lado superior a tudo isso, o lado de fora de tudo isso. Isto é a consciência. Bom, vamos pensar assim. A Joana de Ângeles, no seu livro Triunfo Pessoal, ela dedica um item todo especial a essa busca da consciência. Então nós estamos estudando ainda o primeiro capítulo do livro, que é o cérebro e o espírito, e agora nós vamos para o último item do livro. Então nós vamos estudar aqui a partir do livro do Triunfo Pessoal e vamos com muita calma. Veja bem, o alvorecer da consciência. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação. Vamos entender o que seja mito da criação. Então, o mito da criação, minha gente, é uma narrativa simbólica que pertence a uma cultura, a uma tradição ou um povo, e que descreve os seus mais remotos inícios como o mundo, como se conhecem, e como se iniciou, e como eles primeiro, e como se os seres primeiros surgiram neles. Então, por exemplo, cada cultura tem o seu mito da criação. Por isso, quando nós estudamos mitologia, cada cultura, cada civilização vai dizer como que as coisas começaram. Nós aqui que estudamos a Bíblia, no nosso outro estudo, o mito da criação é aquele lá de Adão e Eva, aquele do Gênesis. Então, o Gênesis lá no princípio vai dizer como que o céu foi criado, como a terra foi criada, e depois como os homens foram criados. Então, esse é o mito da criação. Mas outras civilizações podem estudar esse mito de uma forma diferente. E se você for, por exemplo, nos mitos africanos, você vai encontrar outra história da criação. Se você for nos celtas, você vai estudar outra forma de criação, mas que no fundo, vai tudo remontar ao mesmo princípio, porque está tudo interligado. Na verdade, todos os heróis, segundo Joseph Campbell, são os mesmos em todas as civilizações, só que eles diferem nas suas colocações. Então vamos repetir aqui, olha. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação. Ou seja, o ego e a consciência estão perdidos no início das coisas. Seria essa a ideia. O ego é o que representa a personalidade. É o que nos representa perante a vida, perante os outros. E a consciência é aquilo que sobrepõe ao inconsciente. Então, isso tudo, como começou isso? Então, Joana diz que estariam perdidos no mito da criação, ou seja, quando não havia nada. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito, constituindo o nascimento do ego, mediante o sofrimento que enfrentará, e a sua libertação ou redenção somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Vamos pegar bem com calma, olha só. Então, no mito da criação, contém o nascimento do ego e da consciência. Ou seja, lá atrás, lá nos primórdios, isso nós estamos dizendo, prezados amigos, nos primórdios mesmo do princípio espiritual que foi colocado por Deus, lá no mineral, no vegetal, no animal. Então ali a coisa está mergulhada ali. Começa ali. E gradativamente ele vai tomando forma. Ele vai tomando proposições ou propostas para um dia emergir. Então quando você vê uma árvore, você vê um vegetal, depois você vê um animal irracional, estão ali formando uma possibilidade de depois emergir dali um ser inconsciente e consciente. Então é isso que a Joana está colocando aqui. Lentamente, no período da separação dos pais do mundo, inicia-se o pródromo da consciência do ego, que mais tarde se afirmará, adquirindo conteúdos próprios. Então ela fala de separação dos pais do mundo. Ou seja, é quando a individualidade, ou seja, quando o princípio espiritual e mais tarde o princípio inteligente começa a se separar daqueles princípios e começa a tomar forma de gente. Vamos pensar aqui numa semente que plantamos
e ela fica lá no solo, debaixo lá do solo, enterradinho lá, e vai se regando, vai tendo a luz, o calor, a água, e ali ela vai começando a crescer, começando a desabrochar, com muita calma, soltando os seus potenciais todos, e vem naquele processo, até que um dia ela se solta do subsolo e vem para o solo, e começa a ser visível, e começa a perceber as influências externas. Assim também a consciência. Ela está lá, bem mergulhada, como uma proposta, como uma semente, e de repente aquilo ali começa a emergir de uma maneira muito lenta e que só mesmo com muito tempo para fazer isso, milhares e milhares de anos. Muito bem. Isso aqui é bom que a gente pense o seguinte, eu gosto sempre de repetir isso, quando Jesus disse assim, não chame seu irmão de raca, ou seja, de idiota, de imbecil, e de alguns outros termos pejorativos, porque ele viveu tudo isso, por mais ignorante que ele seja, por mais sem noção que ele seja hoje, mas ele viveu todo esse passado histórico, está tudo no inconsciente dele. Então, cada pessoa que encontramos no mundo tem esse histórico gravado nele. É claro que cada um no seu nível, mas por isso que nós temos que respeitar as pessoas. Por isso a proposta da fraternidade universal, porque todos nós estamos vindo de um mesmo princípio. Passamos pelas mesmas experiências. E é isso que precisamos de entender, sabe? No mito da criação, a perfeição estaria, em princípio, caracterizada pelo símbolo do círculo, ou se apresentaria em forma de luz, diferindo da ignorância que se manifesta como a sombra. Então, no princípio, seria um círculo. Aliás, o círculo é o símbolo da perfeição. E vamos entender aqui uma coisa seguinte. Nós precisamos muitos dos símbolos para decodificarmos as verdades. Muitas vezes, a espiritualidade passa para nós uma mensagem de forma de símbolo, para que a gente possa, então, criar uma identificação com o símbolo. Então, a perfeição, o símbolo da perfeição, no princípio, era sempre um círculo. Nós, quando vemos um círculo, a gente fala assim, é o símbolo do perfeito. Porque ele é o símbolo da totalidade, da integridade, do conteúdo todo imerso em si. E da luz, que a luz é sempre aquela projeção de calor, de conforto, de conhecimento e de expressões superiores. Mas no princípio essa coisa se manifesta como a sombra, porque nós ainda não temos condições de entender isso. Quando o espírito está naquela fase ainda inicial, ele não tem essa noção do que é viver em busca da verdade. Então fica alinhado com o estado de sombra do inconsciente. Esse símbolo se multiplica e se torna complexo, iniciando pelo surgimento da humanidade em forma coletiva e pela vida do próprio ser humano na sua expressão individual. Está vendo como é que as coisas vão sendo montadas? É um trabalho muito interessante esse que Deus faz com seus filhos, porque Ele coloca semente. Você vai crescer, você é plantado e você vai crescer. E aí, esse crescimento, eu estarei regando o seu crescimento. Estarei dando a você todas as possibilidades para que você cresça. E assim vamos nós, crescendo a partir dos milênios, até chegarmos ao nível da consciência. Ou seja, até a semente emergir e ela própria agora vai buscar seus caminhos. Então, nos instintos, Deus nos guarda, nos dá as direções. Agora nós chegamos ao nível da consciência. Agora, a partir de agora, sou eu que tenho que buscar as minhas direções. Daí eu adquiro o livre-arbítrio. Então, neste momento que eu desperto na consciência, que eu olho e vejo e percebo, sinto, analiso, faço reflexões, tenho discernimentos, aí agora é comigo. Mas também com Deus, porque Ele estará do meu lado. Mas eu terei, então, chances, neste momento, de começar a perceber quem eu sou. E aí, buscando de novo a proposta hegeliana, ou seja, de Georg Hegel, o filósofo alemão, eu estarei, a partir de agora,
em busca permanente da verdade. Isto é a consciência emersa do inconsciente. Bom, o nosso tempo hoje acabou. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você volta a ouvir o áudio. E se tiver alguma dúvida, por gentileza, entre em contato conosco, nos pergunte que nós estaremos sempre prontos a responder. O assunto é muito interessante. Olha, a gente não esgota esse assunto na primeira passada. Isso aí vai ter que estudar mesmo, ter que estar sempre pesquisando. Eu estou aqui do meu lado com mais ou menos 7 livros abertos e mais revistas de filosofia e mais outras informações para poder estudar isso com vocês. Então tem que se fazer a pesquisa. Olha, fique com Deus, que Ele abençoe você e seu lar.